Você vai dizer que Casemiro jogou bem porque fez aquele gol? Errou tudo no primeiro tempo, Casemiro. Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando assim com a voz meio mais para lá do que para cá. Mas para não deixar vocês, né, sem a minha opinião sobre a seleção brasileira, como a gente tem feito sempre. Ontem assistimos mais um jogo da seleção brasileira contra o Japão. A seleção pegou a seleção brasileira, né, pegou uma seleção contrária que vem já evoluindo no futebol. O futebol japonês vem crescendo. Eles são muito aplicados taticamente. Eles não têm bola perdida para eles. Eles se entregam dentro de campo o tempo inteiro. Muita velocidade, né? O primeiro tempo que eles fizeram foi muito bom. O segundo deu uma caída, a gente vai falar sobre isso. Mas fizeram um primeiro tempo lá e cá, de trocação com a seleção brasileira. É claro que a seleção brasileira, com um nível técnico muito superior, né? Estamos na frente do futebol japonês, né? Anos-luz, é ou não é? Apesar da evolução nossa ter sido muito menor do que a evolução japonesa de 30 anos para cá. Mas a gente não pode comparar a técnica individual brasileira com a técnica individual japonesa. A gente pode comparar no setor coletivo, né? Na sincronia, na obediência tática, na vontade de vencer deles. Aqui os jogadores brasileiros são jogadores já ricos, milionários, aqueles que na hora, né, da dividida pensam duas vezes, e dá para perceber isso em vários jogos, além de jogadores já cansados a nível de seleção brasileira. Não é porque o Casemiro fez o gol ontem que nós vamos deixar para lá, que a gente não vai comentar, porque assim, fora Mundial, no dia a dia nosso aqui, eu sempre falo para vocês o seguinte: eu não comento o resultado. O resultado no futebol ele é muito importante, né? Às vezes você joga pessimamente, 90 minutos, no último segundo de jogo você faz o gol, ganha de 1-0, se esquece tudo que aconteceu de errado, se joga para debaixo do tapete e acabou. Já pensou se um treinador de futebol, ele vê isso acontecer, leva para o centro de treinamento no outro dia e esquece, não fala nada, porque ganhou o jogo? Não pode ser assim. Então a nossa obrigação, formadores de opinião, nós temos que tentar passar para vocês aquilo que foi apresentado, né, para a gente, como a gente entende. É claro que eu não sou o dono da verdade, é do jeito que eu vi. Então assim, enquanto muitos dizem que a seleção brasileira, a evolução maravilhosa, que a seleção brasileira é isso, que a seleção brasileira é aquilo, sabe por quê? Porque ganhou. E ganhou como foi? No último segundo do jogo, o jogo ia para prorrogação. Da prorrogação poderia vir o nervoso, poderia ter terminado empate, o jogo todo indo para os pênaltis, o Brasil perdido o jogo. Olha o que aconteceu com a Alemanha. Dominou o Paraguai o tempo inteiro, jogou na área do Paraguai o tempo todo, bola alçada na área, cabeceia daqui, goleiro defende. Cadê? Saiu o gol? Não saiu. Foi para os pênaltis, o que é que aconteceu? Ganhou quem? Ganhou o Paraguai. Então futebol é coisa séria, né? Tem que lidar com profissionalismo, com atenção redobrada sempre. E o que a gente viu da seleção brasileira foi mais uma seleção. E não é culpa do técnico. Eu já dizia lá atrás, a minha opinião sempre foi essa, de que se tem algo que possa trazer alguma confiança, né, para a gente da seleção chegar mais à frente, é o técnico Ancelotti. Por quê? Porque ele ganhou esses títulos todos à toa, o maior ganhador aí, o cara que é o único que ganhou várias edições lá na Europa, é à toa que ele ganhou isso? Não é. Algo ele tem, né? Seja psicológico, emocional, ou seja tático, não sei. Ele recupera atleta. Agora, não vamos tratar que a seleção brasileira, né, no seu conjunto geral, esteja fazendo jogos excepcionais. Não está. A seleção brasileira erra muito na marcação do seu meio de campo. Os dois jogadores da seleção brasileira, né, o Bruno Guimarães e o Casemiro, não são exímios marcadores, né? Marcam, mas não são. O Bruno Guimarães, ele melhorou muito daquilo que eu imaginava e que eu via do Bruno na seleção brasileira. E eu tenho que dar a mão à palmatória, é verdade, porque por mim nenhum dos dois estaria na seleção brasileira, mas o Bruno Guimarães, ele evoluiu muito a nível de, pelo menos, de marcar e de chegar na intermediária ofensiva. Ele já deu 4 assistências na Copa do Mundo. Ele tem chegado bem ali para enfiar essa bola. Ele não tem dado a bola
onde a cabeça dele está mandando, não onde o olhar dele está mandando, não, ele pensa antes de mandar a bola. E ontem, mais uma vez, ele fez assistência para o gol já no final da partida ali. Então, o Casemiro, você vai dizer que o Casemiro jogou bem porque fez aquele gol? Errou tudo no primeiro tempo, Casemiro. Errou marcação, posicionamento, tomou cartão amarelo. O gol que o Brasil toma, porque ele já tinha cartão amarelo, ele não poderia chegar no cara por trás. Se ele não tem cartão amarelo, de repente ele chegaria, daria falta e não sairia aquele gol do Japão. No erro, inclusive, do Danilo, lateral direito, que é outro jogador que está ali, né? Porque o Ancelotti já o conhecia, é o jogador da experiência, da confiança do Ancelotti, assim como o Casemiro, né? Ali é um erro crasso, gente. O jogador experiente, como o Danilo, não pode atravessar uma bola daquela ali no meio de campo. O cara roubou a bola, foi em direção ao gol, também acertou um chute, viu o japonês quase caindo. Como é que ele acerta aquele chute ali no canto? O Alisson, para mim, não estava bem colocado, o goleiro da seleção brasileira, o Brasil tomou o gol. No segundo tempo, segundo os jogadores, olha aí o Ancelotti chega no vestiário, conversa com os atletas, acalma os jogadores, tranquiliza, diz assim, ó gente, faltando 5 minutos, inclusive a gente pode ganhar o jogo, vamos ter calma, nós somos melhores do que eles, para que essa pressa, né? Deve ter falado isso. Casemiro, se é um outro treinador, tinha tirado o Casemiro no intervalo, eu tiraria o Casemiro no intervalo, ele deixou e o Casemiro fez o gol. Depois, é claro, inventou uma contusão ali, sei lá, saiu do jogo, que ele viu que não estava bem, fez o gol de vou sair daqui. Outra, Paquetá machucou também, né? O técnico mudou. Outra coisa, muita gente pedindo Neymar, faltando o quê? 15 minutos, o jogo estava empate 1-1, você vai botar o Neymar ali, poderia ir para a prorrogação, Neymar ia aguentar jogar 50 minutos de jogo. Então ele segurou o Neymar. Se é um técnico brasileiro, trocaria, porque ia na onda da torcida. Ele não trocou, ele segurou o Neymar. Ele colocou, né, o jogador que terminou fazendo o gol da seleção brasileira. O Brasil venceu o jogo ontem, né? Venceu de virada. Isso traz uma energia, uma confiança maior para os próximos jogos. Isso é muito bom. E agora vamos ver se o Brasil continua nessa toada. Noruega ou Costa do Marfim. E aí sai o adversário do Brasil na próxima fase. Eu, sinceramente, preferia pegar a Costa do Marfim. É uma seleção mais alegre dentro de campo, que sai para o jogo, toca a bola. Já a Noruega é marcação forte, jogada dentro da área. A zaga do Brasil não inspira confiança, não inspira, essa é a realidade, confiança. Então, Costa do Marfim é aquele time que joga, bola no chão, tocado. O Brasil gosta disso. Né? Pegar na velocidade com o Vini Júnior no contra-ataque. Então, assim, Ryan é um jogador que deu uma melhorada naquele lado direito da seleção, mas nada do que estão dizendo aí que Ryan matou a pau, que Endrick entrou maravilhosamente bem, não foi nada disso. Vamos botar os pés no chão, esperar por dias melhores, que a seleção ainda não traz confiança de que pode ganhar de uma Argentina, de uma França, ainda não traz. Mas vamos esperar e torcer para que o Brasil possa chegar o mais longe possível na Copa do Mundo. Um grande abraço, muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, que Deus abençoe a todos.